entre os bons historiadores, era o Marco Antônio Villa. O Marco Antônio Villa não é um historiador, gente. Ele ganhou o diploma dele com um livro sobre a história de um timinho de futebol de várzea. Foi isso que ele fez. Os livros de história dele são livros de recorte de jornal, é só isso. Não tem uma pesquisa própria. Como é que você vai discutir, por exemplo, a atuação comunista no Brasil com um sujeito que pensa que comunismo é a estatização dos meios de produção? Fala, oh meu Deus do céu, mas qualquer pessoa com um mínimo de formação em história e ciência social tem que saber o seguinte: nenhum movimento político do mundo, nenhum único, pode ser conhecido pela definição ideológica das suas finalidades alegadas. Porque se você perguntar para o comunista, quando vai vir a estatização dos meios de produção? Karl Marx disse, isso pode levar décadas ou séculos. E o que nós vamos fazer até lá? Até lá não existe comunismo? Como é possível isso, meu Deus do céu? Quer dizer, o comunismo é um movimento político real, constituído de forças, tá certo? Inclusive dialeticamente antagônicas. E entre a ideologia, a finalidade ideológica do movimento e a realidade da sua estratégia tática do momento, de cada momento, existe o quê? Uma tensão dialética, meu Deus do céu. Se o sujeito leu 10 linhas de Karl Marx, ele tem que saber disto. Então você não pode definir o comunismo pela sua finalidade alegada. Porque essa finalidade pode jamais ser alcançada. E o movimento comunista, enquanto isso não existe, quer dizer, o comunismo só passará a existir quando acabar a propriedade privada. Mas que besteira é esta? Como é que um movimento que não existe pode matar 100 milhões de pessoas? Como é que um movimento que não existe pode dominar a Rússia, 10 países satélites e mais a China? Como é possível? E mais Cuba? Como é possível? Então o comunismo, evidentemente, não é isso que você disse. O comunismo é esse movimento real, que alega como sua finalidade futura esta coisa que ele jamais atingiu e talvez jamais atinja. Então ele não pode ser definido assim. Ele tem que se definir como um movimento revolucionário. E tem uma coisa que ele está buscando sempre, o que é? Tem a mudança total da sociedade para ter concentração de poder. Houve algum dia em que o movimento comunista deixou de buscar concentração de poder? Não, porque se ele deixar de buscar, ele cessaria de existir. Então, quer dizer, esse seu Villa nunca soube o que é comunismo, portanto ele não sabe, não pode entender nada do que se passou do comunismo no Brasil. Esses generais todos também pensam assim. Outro dia o comandante do exército falou, o Brasil jamais será comunista. Será que ele acordou? Será que ele entendeu que contra o comunismo você não pode levantar o isentismo, você tem que levantar o anticomunismo? Portanto, contra uma ideologia, outra ideologia. Não só a ideologia, evidentemente. Você tem que ter a praxis. Então você tem uma praxis comunista, tem que ter uma praxis anticomunista. Os caras não sabem o que é isso, meu Deus do céu. Também, quando o pessoal diz, temos que fazer um fórum internacional contra o Foro de São Paulo, se você falou isso, você já está errado, porque o Foro de São Paulo cresceu em segredo. A mídia inteira ocultando a existência dele, senão ele não poderia crescer, meu Deus do céu. Você imagina se desde o primeiro dia tivesse noticiado aquela coisa e cada congresso do Foro de São Paulo estivesse cheio de observadores externos. Acabou o movimento, porra. Esses movimentos se criam na clandestinidade. Esse é básico do comunismo. Procurem ler os artigos de Lenin sobre a clandestinidade, a importância da clandestinidade. Sem clandestinidade não existe comunismo, meu Deus do céu. Agora, o outro lado não pode ter clandestinidade, não. Tudo tem que ser aberto e público. Então, vocês vão perder. Né? Agora, e livros de historiografia? A única obra historiográfica que eu conheço que tenta refazer a verdade sobre 64 foi esse trabalho do Brasil Paralelo. Mas é uma série de vídeos, não é um livro, não é uma publicação acadêmica. Então qual o espaço que a tal da direita ideológica conquistou no mundo acadêmico? Zero. Está tudo na mão desses caras ainda. Quando vai começar a briga? Não sei, mas eu sei que não começou. Se você entra numa briga para defender assim, não houve ditadura no Brasil, fala, em primeiro lugar, isso é uma discussão científica? Foi a ditadura sangrenta? Ou foi um regime democrático, autoritário? Esses conceitos não são conceitos científicos, meu Deus do céu. Quer dizer, isso aí é pró e contra, é só propaganda. Não é assim que se faz. Você não tem que opor uma tese a outra.
Você tem que examinar criticamente a tese dominante e derrubá-la. A hora que ela derrubar, aparece outra melhor. Mas se você já tenta colocar uma oposição, você já limitou o debate a essas duas. Ou você está do lado dos comunistas, ou está do lado dos militares. Se você disser, olha, é tudo um bando de filho da puta, do primeiro ao outro, comunista e militar. É tudo interesse de poder, jogo de poder, interesse corporativo e cobiça de dinheiro. É isso, é tudo. Não tem um intelectual honesto nessa coisa. Nenhum, de lado nenhum. Para não dizer que não tem nenhum, eu tenho que reconhecer, né? Teve aquela senhora que fez o Denise Rolenberg, que ela confessou alguma coisa que era proibido confessar. Confessou primeiro que a guerrilha antecedeu o golpe de 64. Portanto, não pode. A tese geral de que a guerrilha foi uma reação patriótica ao golpe fascista. Isso aí acabou. Ela mostrou que já tinha guerrilha no Brasil desde 62 financiado por Cuba, financiado e treinado por Cuba. E demonstrou o seguinte, que quando aquilo foi denunciado, levaram a denúncia para o João Goulart, o que o João Goulart fez? Escondeu a denúncia e mandou para o Fidel Castro. Ou seja, o João Goulart foi um traidor da pátria. Ele apoiou, ajudou o poder estrangeiro que estava intervindo no Brasil militarmente. E ainda tem gente que vem defender esse cara. Mas no Brasil não tem punição, não tem. Veja, você não está definindo nem o crime de alta traição. Nem isso está definido no Brasil. A nossa Constituição é uma palhaçada, evidentemente. Né? Então, ainda tem gente. Você veja, os críticos que fazem análise crítica do livro do Carlos Fico, ele escreveu um livro sobre a intervenção da CIA no golpe militar, chama os militares de traidores, porque eles traíram a pátria ao ser contra o comunismo. Então, o uso do vocabulário nacionalista para camuflar a política comunista é também outra coisa que se institucionalizou no Brasil. Daí o pessoal cita, né, por exemplo, o general Meira Matos. O general Meira Matos foi comandante da ação militar brasileira num país aí da América Central. E odiado pelo comunismo por causa disso. Mas, quando eu conheci o general Meira Matos, ele estava ajudando os comunistas no Rio de Janeiro. Era um grupo, tal do SEBRES, Centro Brasileiro de Análise Estratégica, só tinha militar comunista. Eu fui lá, vi o César Benjamin, né, celebrando a união dos comunistas com os militares contra, né, os tucanos. Eu digo, os tucanos não prestam, mas escuta, a luta de um vigarista contra o impostor, do impostor contra o vigarista, eu vou torcer isso aí, não pode ser que ficar contra os dois. Nós temos que acabar com essa desonestidade profunda do Brasil. Se nós não fizermos isto, nós estamos liquidados, gente. Porque no meio da vigarice geral, o mais vigarista sempre vai ganhar. Você vê, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, vocês perceberam, vocês elegeram um presidente que não tinha sequer um partido, porra. Elegeram um presidente sem criar uma militância para defendê-lo. Vocês percebem o que eles fizeram? Vocês condenaram o homem à morte, na verdade, ou pelo menos condenaram a humilhação que é onde ele está. Não se faz isto. Você vê, um político de verdade, quando ele percebe que não tem condição para governar, não aceita o governo. É o Palmiro Togliatti, o chefe do Partido Comunista Italiano, que ofereceram o cargo de primeiro-ministro para ele, ele viu. Se aceitar, nós não vamos ter apoio parlamentar. Não, não quero. Agora, se fosse brasileiro, eu quero, primeirão, qualquer coisa aí. Não é isso? Tinha que deixar o outro lado ser eleito e você, enquanto isso, fortalecer a sua militância e vencer a guerra intelectual. Primeira coisa. Tá tarde, dá para fazer. Eu não sei mais. Talvez dê, talvez não dê. Mas quanto mais você esperar, menores serão as chances. Deu para entender?